Tem o Eliseu, a Heloísa e a Jucenir, é isso? Aí, estão ali, louvado seja Deus. Então eu queria que você que está perto, tem mais alguém que eu não vi? Você pode abrir comigo sua Bíblia em 1º livro dos Reis, capítulo 6. 1º livro dos Reis de Israel, perdão, falei primeiro? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos começar no 6:24 e vamos até o 7:10, tá? Nós vamos ler bastante aí, então caminha com a gente aí, que vai dar tudo certo. Antes da gente continuar, eu só queria te dizer assim, essa pregação, talvez você encontre ela aí na internet, em outros lugares, a gente põe aí o nosso tempero ou recheio, mas ela faz parte de um caderno de pregações intencionais. O que é esse caderno? Essa é a terceira pregação desse caderno de pregações intencionais. Já usamos os 2 domingos anteriores. Ele é um projeto chamado DNA, desenvolver, nutrir e apoiar. Ou desafiar, nutrir e apoiar. É uma proposta da igreja em células ou pequenos grupos. Nós cremos que Deus age aqui no meio do culto, Deus fala conosco, amém, aleluia, mas durante a semana, nos pequenos grupos, nos finais de semana, Deus continua a agir, e nós temos feito aí alguns movimentos com a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que é a fundadora, por assim dizer, do DNA, e a gente tem o caderno e depois outras etapas para implementar com a igreja. Então, às vezes você vai ouvir alguma coisa aqui, você vai falar assim, eu já ouvi isso antes. Já ouviu sim, mas saiba que o Deus que fala lá, fala cá e fala acolá também, e continua sendo Deus, tá joia? Então essa é parte de um movimento de pensar que a igreja precisa ser pastoreada, não somente pelo pastor, mas por nós, pastores do Senhor, durante a semana, o dia a dia, a nossa caminhada. E aqui é uma mensagem de salvação. Eu quero ler com vocês, se os óculos assim me permitirem, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. Reina a fome em Samaria. Estamos juntos? Tem aqui, né? Se você quiser acompanhar ali, tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender uma cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Pausa. Eu não sei para que alguém compraria esterco de pomba. Mas eu fico pensando assim, se o versículo colocou isso num contexto de fome. O texto começa dizendo assim, que houve grande fome. A minha cabeça vai longe quando lê um trem desse. Mas vamos lá. Versículo 26. E trem não é falta de reserva, é mineiramente, viu? Não estou menosprezando a palavra do Senhor de forma alguma. Tem misericórdia. Versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acode-me, ó rei, meu senhor. Eis, ele lhe disse, se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Porque não havia nada para comer, não havia nada o que fazer. Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho, para que hoje o comamos, misericórdia, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, Jesus, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe, eu, ao outro dia, dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Misericórdia. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele,
quer dizer que o rei já estava sofrendo há muito tempo. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. É interessante, né? Algumas expressões bíblicas. Desculpa se eu vou interrompendo aí, mas outra que disse: faça bem o Senhor o que lhe aprouver, foi Ruth e Noemi, né? Só que elas fizeram uma aliança, um pacto de vida. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se eu não caminhar contigo. O teu povo será o meu povo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus o meu Deus. E ela fez um pacto ali com Ruth para a vida. E olha agora o que o rei está dizendo. O rei está dizendo assim, que o Senhor pode fazer com o rei o que quiser, se ele não matar o profeta do Senhor. Se ele não arrancar a cabeça do profeta. Por quê? Porque o profeta estava falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus era dura, e o rei não queria ouvir. Versículo 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu disse aos anciãos: vedes como o filho do homicida, o rei, mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro e disse: eis que este mal vem do Senhor. Está falando de Deus. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então lhe disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Vamos lá, traduzindo aqui, que depois eu não vou parar isso lá no culto. No dia anterior, se vendia esterco de pombo a 5 ciclos de prata. Mas Eliseu está falando assim: amanhã vai ter tanta abundância, vai ter tanta sobra, que as coisas vão ser compradas por moedinha. Com 50 centavos, você vai comprar 10 pãezinhos. Oh, aleluia. Já tivemos um tempo assim, de comprar com 50 centavos 10 pãezinhos? Não sei. Já teve? Glória a Deus. Tá bom, então. Versículo 2. Estou no 7:2, é isso? Capítulo 7, versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Que tragédia. Senhor, tem misericórdia, né? Vamos lá, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Não tem esperança nenhuma para nós, né? Os leprosos estão dizendo aqui. Quer que a gente fique na cidade, sentado aqui, ou vá para o inimigo, nós vamos morrer do mesmo jeito, então vamos para lá, pelo menos lá tem comida. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram em suas tendas os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar
a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Depois voltaram e entraram noutra tenda e ali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Ah, não, a gente está errando. Este dia é dia de boas novas, como o Hugo começou o nosso culto falando de boas novas. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas estão somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e cheio de armas dos sírios. Na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo a saquear o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha. Olha a palavra do profeta se cumprindo. Assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 5 siclos, segundo a palavra do Senhor, e 10 pães por 50 centavos. Versículo 17. Dera o rei à guarda da porta, ao capitão, em cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e uma flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso, segundo a sua palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ali ele morreu. Glória a Deus, amém. Pela palavra, pela morte. Glória a Deus, eu te entendi, Mara. Amém, glória a Deus. Deus é digno de ser glorificado sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós somos, ó Pai, não passamos por essa fome que Samaria passava, mas nós somos famintos da Tua palavra, Senhor. Nós somos sedentos do Teu agir, ó Pai. E nessa noite, em nome de Jesus, nós clamamos: fala conosco, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, Tua virtude sobre nós, em nome de Jesus. E que nesse encontro marcado com o Senhor, oh Deus, o Senhor possa nos tocar como nós cantamos aqui. Quando o Senhor nos envolve no Teu abraço, dá vontade de pular, de gritar, de saltar de alegria, porque estar na Tua presença, Senhor, é infinitamente melhor do que qualquer outro lugar. O salmista já dizia assim: Senhor, um dia na Tua casa é melhor do que 1000 em outro lugar. Muito obrigado, Senhor. Ministra sobre nós
em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmão, às vezes você pega esse texto de 3.000 anos atrás e fala assim, ele não tem paralelo, 3.000 anos não, 2.500 anos atrás, ele não tem paralelo com o que a gente vive hoje, né? Mães vendendo ou matando os filhos para comer. Não sei se a gente vive uma situação de extrema miséria assim no Brasil, mas a gente conhece outras realidades por aí afora e outros países onde a crueldade chegou a esse ponto. Mas se você falar assim, essa realidade não é nossa, as nossas crianças hoje talvez não sirvam de alimento para nós. Mas domingo passado, retrasado, não lembro igual, houve aqui em São Paulo o desfile do orgulho gay, a parada do orgulho gay. E tinha um bloco de crianças marchando para dizer, ainda sem saber o que é a vida, eu quero ser homossexual. Então, nós não matamos nossas crianças para comer. Mas nesse mundo hoje, as nossas crianças estão sendo usadas. Não digo usadas somente nisso que eu falei aqui, mas de uma série de formas e jeitos. Nossas crianças têm sido sequestradas. Você vai lá na Sé, ainda tem cartazes de mães procurando os filhos. Ainda a crueldade é tamanha. Ainda hoje nós vivemos num mundo mau. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo que talvez não tenha sofrido um cerco como esse que Samaria sofreu dos sírios. Mas é um mundo que é bombardeado por um exército inimigo o tempo inteiro. Onde nós ouvimos, graças a Deus eu não assisti, mas se você assistiu, não te julgo, mas nós ouvimos que aqueles homens e mulheres que ficam confinados na casa do BBB são heróis. Os heróis estão na casa do BBB. E os que estão aí na rua, os policiais, os bombeiros, os enfermeiros, médicos, não são heróis. Você, pai e mãe, não é herói? Que isso? Você, tio, tia, avô, avó, que cuida, não é herói? Nós temos heróis e heroínas aqui que não têm a fama de um BBB, mas tem uma luta árdua, uma luta que às vezes ela é desigual, porque esse exército aí fora, ele é terrível, ele tem as suas propagandas, os seus meios, as suas formas de enraizar ou de aliciar os pequeninos, e é muito complicado lidar contra isso. Mas, aleluia, nós somos uma minoria resistente, né? Nós não nos moldamos como o mundo. Como Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é refletida por esse mundo que mata crianças. A bondade de Deus é o Deus da vida. E nós vamos ver isso aqui para frente, mas Jesus diz assim, o ladrão, o inimigo, o adversário, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Não é uma vida meia boca? Não, é vida abundante. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Nós não compramos uma caneca de esterco para comer. A ideia que o texto dá é essa, né? Nós não compramos uma caneca de esterco para levar para a mesa. Eu fico pensando o coração de um pai, o coração de uma mãe que ama, oferecendo para o seu filho isso. Eu pude acompanhar o pastor Roberto Lugon, ele é da 4ª região eclesiástica, hoje está na igreja metodista do bairro Concórdia, em Belo Horizonte. Ele foi para o Haiti
ou Tahiti depois do terremoto? Haiti ou Tahiti? Haiti. Ele dizia o seguinte, que as crianças saíam, pegavam barro, colocavam na forma de biscoito para comer. Depois do terremoto, as crianças comiam barro como se fosse biscoito. O texto fala de uma loucura. As mães comeram o filho de uma e depois a outra, acho que bateu um arrependimento e escondeu o filho. Loucura. Como há uns dias atrás foi noticiado aí nas mídias que um protesto na Polônia colocou de um lado os policiais e do outro lado os homens que se consideravam cachorro. E eles ficavam latindo contra os policiais. Esse mundo está louco. Talvez não a loucura de Samaria, mas uma loucura moderna. Uma loucura que entra dentro da nossa casa e tantas vezes nós estamos escutando a frase que eu já ouvia lá quando eu era criança. Isso não tem nada a ver. Você vai falar com alguém que esse mundo está louco, não tem nada a ver. Que isso? Isso é fanatismo religioso. Esse mundo está bom, está melhor. Vai melhorar. Diante dessas grandes loucuras, eu creio que só melhora no céu. Mas enquanto aqui vivemos, nós precisamos pensar nas coisas que estão fazendo. O profeta, então, é chamado pelo rei. E ele declara uma palavra. Amanhã, nessa hora, vocês vão comer e se fartar. Aleluia, que tem um Deus que nos direciona, um Deus que nos instrui, um Deus que não veio para roubar, matar e destruir, mas veio para dar vida e vida abundante. No meio da loucura, uma palavra de lucidez. Mas olha só, no meio da loucura, uma palavra de lucidez parece louca. Naquela ocasião, era mais loucura falar que Deus ia prover do que falar aquelas duas mães ali estão disputando qual filho elas vão matar primeiro. Matar o filho primeiro não era loucura, mas falar Deus vai prover era loucura. Talvez nós não vivamos em Samaria, mas ainda hoje, quando a gente profere a palavra de Deus, tem muita gente dizendo, você é louco. Você perdeu os parafusos, você não tem mais jeito ou juízo. Uma vez fiz um casamento de uma pessoa metodista com uma não crente. E a família da não crente ficou do lado de fora da igreja porque não queria entrar naquele ambiente. Assistiram o casamento da filha da porta para não entrar naquele ambiente. É loucura seguir o Senhor. Mas eu quero dizer para você que a melhor opção nesta vida e infinitamente melhor a opção por toda a eternidade. Andar com o Senhor faz toda a diferença. O texto apresenta para nós a graça. A graça, ela permeia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Mas graça, olha o que Samaria fez para receber tal favor de Deus. O texto não fala de oração, o texto não fala que fizeram campanha de jejum e oração, embora não tinham o que comer, então já estavam jejuando. Mas o texto não fala assim, que Samaria fez algo, fez um voto, caminhou tentando de alguma forma comprar o favor de Deus. Aí você pode pensar assim, mas tinha um profeta, o profeta caminhou um pouco. Tinha os leprosos foram lá, depois voltaram para anunciar. Mas quem fez carros espirituais passar no meio do arraial dos sírios? Quem fez? Foi Deus. E Deus continua a fazer. E isso é graça. Mesmo quando a gente está distante do Senhor, é graça. Mesmo quando a gente está nos ambientes mais perdidos, é graça. O Senhor vai atrás de nós. O Senhor nos ama. Aleluia. Se você puder, tem muito tempo que eu não entro aí na rede social dessa pastora, mas conheço uma pastora chamada Maria de Fátima. Cresceu comigo
como juvenil lá na igreja metodista do bairro de São Mateus, em Juiz de Fora. Ela era um pouquinho mais velha. E quando eu cheguei no juvenis e tal, ela já estava saindo. E depois que ela saiu do juvenis e outras coisas, ela desviou. Desviou e foi para o mundo. E chegou a ser, por 2 vezes, eleita a rainha do carnaval em Juiz de Fora. Dançava, rebolava, requebrava, sei lá o quê. E na preparação para um carnaval seguinte, ela estava no meio de uma escola de samba, quando ela escutou alguém falando assim, Fatinha, a gente chamava de Fatinha, e ela escutou, Fatinha, teu lugar não é aqui. No meio de uma escola de samba, com aquele barulhão todo, ela escutava, Fatinha, o teu lugar não é aqui. E ela continuou ali, dançando, Fatinha, o teu lugar não é aqui. Até que ela foi para o banheiro e começou a chorar, e falou, Deus, me tira daqui. E ela disse que ela não sabe como rompeu com os contratos que tinha, as escolas de samba, ali, alguém atirou daquele banheiro e levou embora. Eu sei quem foi. Pode não ter nome, mas foi anjo. Foi o anjo do Senhor que atirou dali e a transformou numa pregadora da palavra de Deus, ganhando vidas para o Senhor. Mas foi lá, num lugar onde você pode falar assim, aquilo ali é um inferno, mas lá no meio do inferno, Deus foi e falou no ouvido dela, você pertence a mim. Você tem dono, filha, e o seu dono não é o carnaval. Da mesma forma que a graça de Deus acompanhou os moradores de Samaria, a mesma graça nos acompanha hoje, e não há o que nós possamos fazer, ou lugar aonde nós possamos ir, que vai nos levar para mais perto de Deus, a não ser o nosso lugar de intimidade, como nós cantamos aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a graça do Senhor nos acompanha em todos os momentos da vida. Por favor, não vá lá para a escola de samba, mas se Deus tiver um propósito na sua vida, Ele vai lá atrás de você e te chama de lá. Mas não queira testar Deus, não, porque aquele que põe Deus à prova, às vezes não cabe muito bem essa história, não. Mas o texto diz, Samaria não fez nada, Eliseu não fez nada, abriu a boca para profetizar, 5 palavrinhas. Os leprosos foram e voltaram com a boa nova, mas quem fez foi Deus. Efésios capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça do Senhor. Lá em Isaías capítulo 55, o texto vai dizer assim, vinde, comprai, comei, sem medida, comprai vinho e pão. E o convite do salmista, do profeta é o seguinte, anda com Deus, e Deus vai abrir as janelas dos céus. Pode não ser assim literal, né? O céu se abrir e derramar ou cair chuva de pão sobre a sua vida. Mas Deus faz. Ele faz da forma dele, da maneira que ele quiser, ou da maneira que ele providenciar. Deixa Deus ser Deus. Samaria não fez nada. Mas Deus já olhava para aquela situação e disse assim, eu tenho amor por esse povo, não vou deixar esse povo perecer. É graça. Meu irmão, e graça de Deus não tem medida. Mas pensa bem, às vezes a gente pensa assim, uma pessoa, lá um bandidão, está lá na cadeia, porque matou não sei quantas pessoas, sei lá se ele é estuprador, sei lá o que ele fez, está lá multidão de pecado, né? Não tem mais lugar para colocar pecado. Aí Paulo escreve aos Romanos e diz assim, aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então não tem multidão de pecado que Deus não consiga subir em cima e falar assim, é meu, acabou. Lá na cruz do Calvário, todo escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado. Jesus pegou tudo isso aí, opa, hoje eu vou. Jesus pegou tudo isso aí, toda a nota promissória, toda a dívida que era nossa, botou lá na cruz, pegou o prego dele, tocou na cruz lá e disse assim, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E foi de graça. Não pense você que quando a gente fala de oferta aqui, de dízimo, de oferta, nós estamos cobrando alguma coisa para você ir para o céu. Nada, esquece. A obra de salvação já foi feita. E muito bem falou Hugo aqui. Dízimo e oferta para manutenção da casa, crescimento e tudo mais. Mas olha só, a expansão, a salvação, ela vem de Deus. É de graça.
E os leprosos? Antes dos leprosos, né? A incredulidade gera morte. A incredulidade gera morte. Aquele capitão ouviu a palavra de Deus, ouviu dizer que Deus ia chover comida no outro dia, mas ele falou, olhou para o céu, falou assim, não tem nuvem nenhuma, olhou para a plantação, falou assim, não tem nenhum grãozinho subindo da terra, não tem jeito de Deus fazer isso. Meu irmão, duvide de pessoas, né? Se alguém te vier com alguma história, vai na palavra, confere ali, se está certo, acredita, se não está certo, vai lá e fala, não está certo, confere todas as coisas dos homens, mas fala diante do Senhor, Senhor, se é teu eu creio, se não é teu eu rejeito, mas creia, porque aquele que duvida de Deus, aquele que entra em choque com Deus, não vai prevalecer. Aquele capitão ouviu a palavra, mas rejeitou. Lá em João, capítulo 3, versículo 36, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, rejeitar Deus não é simplesmente ficar numa boa. Quando a gente rejeita, a gente atrai aquilo que Deus não quer. Deus não quer ficar com raiva da gente ou irado conosco. Mas vem consequência de abandonar o Senhor. Aquele homem fez essa escolha. Bem fez Gamaliel. Quando o cristianismo estava subindo, crescendo lá em Jerusalém, ele falou assim, olha, vamos deixar a coisa rolar. Se for de Deus, fica, prospera, cresce. Se não for de Deus, o próprio Deus vai abafar, o próprio Deus vai colocar a mão. Então deixa rolar. Algumas coisas na igreja a gente se levanta, porque não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu sonho, do jeito que eu aprendi. Deixa. Se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, vai acabar. O que nós precisamos falar, Senhor, me dá discernimento. Me dá discernimento. Eu não lembro agora com quem a gente estava conversando, que falou, acho que foi hoje, não lembro, que diz assim, acho que foi a Nereide, quando Salomão pediu a Deus sabedoria, não é isso? Salomão pediu sabedoria. Às vezes a gente pensa que a sabedoria ficou só em Salomão, mas olha o que é Israel hoje. Quantos prêmios Nobel Israel tem em todas as áreas. É um povo que produz no deserto e exporta. Exporta tecnologia, exporta um monte de coisa. A sabedoria que Salomão pediu não ficou só nele, ficou no reino, ficou no povo. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento a Deus, mas não caia na besteira de falar assim, eu não creio. Deus não faz. Eu estou na lama hoje, Deus não vai me tirar daqui, Ele não tem poder para isso. A minha situação é irremediável, Deus não pode, Deus pode. Creia, não entre em batalhas com Deus, porque nós vamos perder. Lutar com o Senhor, né? No mesmo exército com Deus, é certeza de vitória. Mas lutar contra Deus é terrível, não tem como prevalecer nessa batalha. Então peça ao Senhor sabedoria, aquele capitão não a teve. E por fim, os leprosos. Como eu gosto desses 4, né? Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu for para lá, eu morro também. Então vamos tentar a sorte ali na frente. Não estou perdendo nada, a vida já acabou e tal. E eles vão. E olha como Deus usa coisas improváveis. Como Deus usa as loucuras. Como Deus usa aquele lugar onde a gente menos entende ou menos acredita para transformar em glória. Esses 4 homens, eles podiam ser egoístas, dizer, vai ser só meu, pronto e acabou. Mas eles tinham um sentido de reino que às vezes nos falta. Eles foram, e o fato de estar fora do muro é porque eles eram leprosos, e os leprosos não podiam viver em comunidade, eles viviam fora, ou seja, aquela cidade virou os olhos,
as costas para eles, abandonou, deixou para a morte, falou: nós não queremos aqui para não nos contaminar com vocês, nós não queremos você no nosso meio, olha, vai para fora do muro e morre lá. Foi o que a cidade, foi o que o rei, foi o que os profetas, é isso que eles disseram. Olha, nós não queremos vocês aqui. Mas eles foram e acharam um grande tesouro. Um grande tesouro. E com medo eles entraram numa tenda, pegaram as coisas que tinha ali, comeram todo o pão de queijo e foram para outro lugar. Mineiro, sabe? Você não viu? Está aqui no meio, aqui, ó. Aí depois eles estão lá no meio do mato, olharam, não vem ninguém, eles voltaram lá. Na outra barraca tinha mais pão de queijo ainda. E eles comeram e se fartaram e tudo mais. Aí cá em si falou assim: aquela cidade nos odeia. Aquela cidade mandou com que nós fôssemos embora, eles não nos querem lá. Mas o que a gente está fazendo não é certo. Nós somos reino, nós somos corpo. Eu não posso pegar uma bênção para mim, somente para mim, e deixar o outro morrendo lá. Então eles voltam, meio desacreditados, e vão falar as boas novas. Ei, tem pão ali. Há um livrinho muito interessante chamado A Igreja Viva. E numa das frases do Igreja Viva, ele fala assim: evangelismo, tem duas que me impactam, vou falar para vocês. Ele fala assim: evangelismo é um faminto descobrir pão e dizer para o outro faminto onde ele achou o pão. Evangelismo é quando nós saímos de nós mesmos, dos nossos fracassos, das nossas lutas, da nossa miséria, e vamos até o outro e falar assim: olha, eu estou na mesma luta que você, mas eu encontrei esperança. Ela tem nome, Jesus. Tem sobrenome, o Cristo. Um faminto falando para outro faminto onde achar pão. E a segunda frase que eu mais gosto desse livro é quando ele fala assim: preocupa não, se cair a gente levanta, fica tranquilo aí. Eu não sei se vai estragar, que já está. Mas olha só, não preocupa não, olha para cá, deixa aquele trem quieto ali. Ele diz assim no livro: evangelismo, ou a nossa salvação, é uma cruz cravada no peito de Deus. Porque para a nossa salvação, Deus levou a punhalada. Para a nossa salvação, Cristo morreu. Isso foi ilustrando, tá? Não literal, mas foi uma ferida no coração de Deus. Ele entregou o que ele tinha de melhor. Evangelismo é isso: entregar o que nós temos de melhor, que é a nossa salvação, ou o caminho da salvação a outro. O interessante é que às vezes a gente pensa assim: para eu pregar lá, eu tenho que ser igual o pastor, fazer 5 anos de teologia, ou ser igual aquele outro pastor que fez doutorado, mestrado, pós-graduação, ou ser igual aquele irmão que estudou a Bíblia e comeu a Bíblia de cabo a rabo de 50 vezes no ano. Ai, Senhor, de vez em quando eu exagero, né, Rita? Às vezes a gente acha que tem que ter toda a sabedoria, saber tudo. Mas olha só, o poder da mensagem não estava em quem levou a mensagem. O poder da mensagem estava na mensagem. O poder das boas novas está nas boas novas. Independente se é leproso, independente se é gago, independente do que for, não é o que leva que é importante, é a mensagem. E nós temos a boa nova, a mensagem de salvação, independente, meu irmão. Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o leigo, Deus pode usar a mula de Balaão. O importa é que o nome dele seja exaltado. E aqueles 4 leprosos disseram assim: olha, nós precisamos voltar à cidade e dizer: tem boa nova, tem coisa boa que Deus fez, e nós precisamos compartilhar isso com aqueles que lá estão. Eu não sei se mudou a história dos 4. Se os 4 foram agora para dentro da cidade, se alguém deu um banhozinho nele e colocou roupa cheirosa e tal. O texto não diz. Mas só de ir à cidade e dar a boa nova, falar do Evangelho, o nome deles não é citado, mas a história deles entrou para a eternidade. A história deles foi gravada nesse livro e ela vai repercutir até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se lá no céu, um dia, Deus lá fazendo o culto, ele falou assim: eu quero chamar agora aqueles 4 lá de Samaria, vem cá, na frente de todo mundo eu quero abraçar vocês. Eu não sei se Deus vai fazer isso,
mas esses foram gravados aqui. Na sua imperfeição, no seu nós vai, nós foi, no seu jeito de falar, não interessa. Eles foram gravados aqui porque eles falaram da boa nova. Meu irmão, eu quero convidar você a falar da boa nova. Nós temos milhares de pessoas hoje caminhando a passos largos para o inferno. E nós estamos aqui no meio do arraial dos Círios, comendo pão de queijo, bebendo à vontade, dizendo assim, olha, a abastança é em nós. E se a gente não sair da nossa tenda e ir atrás daqueles que estão famintos, nós não vamos ser diferentes desse povo que está aqui. Nós não estamos sitiados por Círios, mas o mundo está aí ao nosso redor, a gente vê como o mundo trata, mas nós temos a mensagem da boa nova em Cristo Jesus. Não podemos ficar comendo e bebendo aqui, fazendo as nossas festas, compartilhando as coisas boas que a gente tem só entre nós. Isso é bom, é legal, eu gosto demais. Igreja reunida para mim é tudo, mas a gente precisa sair. A gente precisa ir para os 4 cantos do mundo e dizer, eu conheço Jesus Cristo. Conversei com ele e é bom demais conversar com ele. Ele me entende. Me entende quando eu estou mais enrolado, ele entende. Quando eu estou cheio de graça, contando as piadinhas, Rita, ele me entende. Ele entende. E eu posso falar desse mundo, desse Jesus para o mundo todo. Os 4 leprosos foram. Meu irmão, nós também devemos ir. Nós temos a mensagem da boa nova. E eu queria dizer para você, ontem nós tivemos reunidos aqui como liderança da igreja, e nós queremos revitalizar os pequenos grupos. Se você está aqui hoje e não faz parte de nenhum pequeno grupo, quem aqui não faz parte de nenhum PG, nenhum grupo pequeno? Ninguém? Só a Elane. Ricardo nem levantou a mão. Ricardo está morando na Praia Grande agora. Ele fala assim, agora eu sou caiçara e acabou. A secretária levantou. Olha só, a secretária levantou a mão, então tá bom. Quem é líder de pequeno grupo aqui? Líder de pequeno grupo, quem é? Aqui, Mara, Regina, Adeli, aqui o casal, ali a Rita, lá atrás, a Lívia. Se você não faz parte de um pequeno grupo, faça. Olha esse povo de mão levantada aí e fala assim, eu quero fazer parte do seu grupo. Só vai ter uma diferença sim, é grupo de mulheres e grupo de homens. Então, se você está no grupo se você é homem e quer ir para o grupo de mulheres, não vai dar. Você vai ter que ir aqui no grupo do Osni, Laudir, Hugo e tudo mais. Mas para quê? Para chegar lá, eu como pão de queijo lá na igreja, aí agora eu vou comer pão de queijo na casa do irmão. Não é isso não. É chegar lá e chamar pessoas que não conhecem Jesus ainda, para falar da boa nova. É muito mais fácil pregar para dentro de casa do que convidar alguém para ir na igreja. Convidar alguém para ir na igreja é difícil. Nós já caminhamos com a igreja, a gente sabe que tem cheiro bom, é gostoso. Mas aquele que está lá fora acha que aqui é tudo noiado, aqui é tudo perdido, aqui é tudo povo alienado, que é um povo que não entende nada de moda, não entende nada de futebol, é um povo que não bebe. E a ideia é essa. Mas não sabe o estilo de vida, o prazer que nós temos em andar com Jesus Cristo. Mas quando a gente convida para ir na casa, eles vão. Quando a gente convida, igual os leprosos, falam assim, olha, eu tenho uma casa repleta de pão de queijo, você pode ir lá. E que além do pão de queijo e do café, você vai encontrar a história de um Deus que se envolve com as histórias dos homens para dar salvação e vida eterna e eternidade. Eu quero convidar você, meu irmão, a participar das coisas da igreja concernentes ao reino. Sábado que vem nós vamos sair para distribuir marmitex na rua. Se estiver frio, vamos dar um jeito desse negócio estar quente, cobertor e tudo mais. E às vezes você fica falando assim, eu não posso, porque está frio, eu estou assim, eu creio que eu estou assim, falando assim. Oi? Pode falar, Adeli, eu creio que eu estou assim, por quê? Nada. Olha aí, já está acabando com o nosso futebol. Já estão querendo acabar com o nosso futebol, não é isso não. Essa semana eu peguei metrô. Sentei lá na minha cadeirinha no metrô, e aí dei aquela respirada, e entrou aquele arzinho, sem fazer blu, 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 sabe quando tá? Eu falei, nossa, olha só, eu estou respirando bem.
não tinha nada na garganta. Aí eu comecei a escutar, um lá no fundo do vagão, aí o outro espirra daqui. Eu falei, nossa, eu estou muito bem, tem nada, olha que maravilha. Eu falei assim, que coisa boa, não estou sofrendo nada. Aí Deus falou assim, você fala demais, você fala demais, eu vou dar uma cortadinha nisso aí, porque Deus é Deus. E às vezes quando você olha, fala assim, eu estou bem melhor do que aquele ali, aí Deus fala, espera a semana, espera virar a semana. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos uma mensagem boa, e é a mensagem de salvação. Quero convidar você a se envolver com as coisas da igreja e levar essa mensagem de salvação. Pastor, mas tem lá um povo que não gosta de mim. Amém. Vai me suportar, vai me tolerar, vai. Porque você não está fazendo para o povo. Você não está fazendo para o povo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o para a glória de Deus Pai. Então, para de preocupar com as circunstâncias, para de preocupar se está chovendo, se o pastor falou lá na frente com a vozinha de Pato Donald. Esquece isso. Faz para Deus. Que para o Senhor não tem erro. Estes homens, esses 4 leprosos fizeram para Deus. Independente do resultado, a história deles é contada. Eu não quero dizer para você que aí nós vamos lançar um livro porque você foi na rua distribuir sopa. Não é isso não. Mas Deus está olhando para a sua vida, meu irmão. Deus está olhando para aquilo que você recebe de graça e dá de graça. E Deus está olhando para a sua vida daquilo que você recebe de graça e fala, é meu, ninguém tira de mim. A graça do Senhor nos alcançou, mas nos alcançou para distribuir graça e não para ficar entre nós. Fora dos portões da nossa Samaria, há muita gente precisando da mensagem do Evangelho. E aí eu termino como eu terminei domingo passado. O Senhor perguntou para Isaías, quem hei de enviar? Quem vai por mim? Aí Isaías levantou a mão e disse, eis-me aqui. O mundo lá fora aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho curso de teologia. Eu não sei falar. Eu sou gago, eu sou tímido. Vence tudo isso em nome do Senhor Jesus. Que a mensagem é dele, não é nossa. Não tem poder no mensageiro, mas tem poder na mensagem. Ela é poderosa. E em Cristo Jesus vai fazer muito mais do que a gente pode fazer. Vamos orar para que o Senhor nos use como usou aqueles 4 leprosos. Vamos orar para que o Senhor tome a nossa vida, nos encha de poder e graça. Vamos orar para que esse mês que está acabando ainda produza. Que nós possamos, como Jesus falou para os discípulos, assim, olha para os campos, estão brancos, ainda não é tempo de colher nada, não é isso? Mas pode ir, porque a colheita ela vem do Senhor, não é do campo, não é das estações, não é do dono da terra, lá o carpinteiro, agricultor. É de Deus, é Deus quem dá, é Deus quem provê todas as coisas. Se você tem medo, vamos conversar, vamos orar. Também não vou sair daqui na arrogância e falar assim, eu vou agora, o pastor falou que eu posso ir, eu vou ir. Vamos orar, vamos preparar. Antônio, o que você quer falar? Oi? Quer dar um testemunho? Agora ou depois que eu orar? Jesus, estou com medo disso, hein? Então vem, dá o seu testemunho então. Graças a Deus. Então, essa semana eu já vi dias eu pensando sobre eu e Deus, como levar a palavra. Eu levei o carro sexta-feira para ver a revisão sobre o gás. Eu nem ia lá, na verdade. Aí depois falei, vai lá, leva lá. Eu fui lá, levei o carro. Quando eu cheguei lá... Não, me falou. Aí eu cheguei lá, escutando o louvor, e o dono da oficina lá
chegou para mim assim: oi, Antônio, tudo bem e tal? Eu falei: tudo bem então. Escutando o louvor lá no carro, ele falou assim: Antônio, você transmite uma coisa. Não, você carrega uma coisa com você. Eu falei: fiquei assim, mas o que é? Aí ele baixou a cabeça assim: você me trouxe paz. Aí eu fiquei pensando assim. Aí dei um abraço nele, dei um beijo na cabeça dele. Falei: glória a Deus, rapaz. Aí fiquei pensando, aí ele colocou o negócio no carro lá, deu uma volta e coloquei o hino para ele escutar. Ele começou a chorar. E ele falava assim: rapaz, você me trouxe uma paz tão grande. Você me transmite uma paz tão grande assim. Eu perguntava a Deus: como é que eu levo a palavra para alguém se eu não tenho um conhecimento de falar? Como pessoas falam assim, versículo tal, capítulo tal, né? E às vezes eu falo da palavra da forma que eu sei falar, que eu tenho conhecimento do jeito que eu falo. E eu fiquei me pensando, perguntando para mim e tal. Aí eu comecei a escutar o louvor à noite, chegando em casa, escutando o louvor, e aquele louvor falava assim: aqui nesse lugar existe paz. E ele dizia assim, que Jacó fugia do seu irmão Saul, e na noite ele estava dormindo, e Jacó teve um sonho, que os anjos desciam na escada, e ele dizia assim: o Senhor está aqui nesse lugar. E eu fiquei pensando assim sobre o hino, e comecei a escutar várias e várias vezes. Eu cheguei hoje na igreja, eu falei: o Senhor fala comigo. E o pastor falou sobre essa palavra. Independente do que você sabe falar, Ele vai te usar, independente do que você é. E eu perguntei: eu estou pecador, as coisas que eu luto contra a minha vontade, os meus erros, como é que eu vou levar a palavra? Como é que eu vou falar? Ele falou dos leprosos, que foram humilhados, postos para fora da cidade. Mesmo assim ele falou: não, nós estamos fazendo errado, vamos lá. E às vezes eu fico pensando sobre isso, assim, como é que eu vou levar a palavra? Com meus erros, minhas fraquezas, e lutando contra as minhas vontades. E ontem eu ia falar isso aqui, mas infelizmente não deu tempo, mas graças a Deus o Senhor falou da palavra, do que eu queria escutar. Não lutando contra a minha vontade, mas assim, falando assim: Antônio, Deus vai te usar da forma como Ele quer, não da sua forma, do seu jeito, do jeito que você quer. E ele falou assim, o pastor falou de novo assim: vem aqui, vamos lá, vamos sair. E eu falei: não, vou ter que levar. E eu me incomodando ali, o pastor falando. Aí eu tomei uma coragem e falei. Mas hoje sabe a minha caminhada aí, eu sempre tenho vários testemunhos que eu ouço dentro do carro, eu falo da palavra. E hoje de manhã aconteceu um pequeno imprevisto, desculpa um pouquinho. Cheguei na casa do meu irmão, ele e a esposa dele passando uma situação complicada. E eu pensei de novo: o que eu vou falar, Senhor? E eu fui e falei: rapaz, você é conhecedor da palavra, ore a Deus. Ninguém vai resolver a vida de vocês se não for vocês. Peça sabedoria a Deus. Depois eu saí dali e fiquei perguntando: meu pai, como é que eu vou plantar uma semente no coração das pessoas? Um rapaz que eu assim, tem um pouco de conhecimento da tua palavra. Às vezes você quer levar uma palavra da forma que tem que comover a pessoa, deixar a pessoa chorando, mas às vezes não falar um pouquinho, deixa uma semente plantada no coração da pessoa e vai refletir naquilo que a gente falou. Obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe, e desculpe pela minha emoção aqui. Deixa Deus te usar, meu povo, é isso. Quando a gente levanta e diz: eis-me aqui, a gente não sabe como vai ser, mas deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que quando a gente está na presença do Senhor, o Senhor traz palavra. É claro que a gente precisa ouvir louvores, é claro que a gente precisa ler a palavra, é claro que a gente tem que estar em comunhão com Deus, mas não tenha medo. O Espírito de Deus não nos deu um espírito de medo ou covardia, mas de amor, de poder, de moderação, né? Deixa Deus te usar. Vamos orar por isso. Você que às vezes não sabe como falar, o que falar, já está aí uma dica, né?
A gente fica ouvindo tanta coisa no rádio do carro lá, as Anitta da vida, os pagodes, não sei o quê. Põe louvor, sabe? Põe louvor lá no seu carro, lá, ó. Deixa Deus usar o seu carro, deixa Deus te usar no metrô com fone de ouvido estalando lá, o que lá do lado ouvir. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui como comunidade de fé, ó Pai. Obrigado pela vida desses 4 leprosos. Obrigado pela graça do Senhor, ó Deus, que nos conduziu até aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz coisas maravilhosas em nós, independente de nós, apesar de nós, o Senhor faz, aleluia. Nós queremos ser vasos nas Tuas mãos, vasos para a Tua honra, para a Tua glória. Deus, encha-nos com Teu Espírito Santo, e que no transbordar da Tua unção, outras pessoas sejam impactadas pelo sal da nossa palavra, pela luz do nosso ser, ó Pai, que outros possam vir a Te conhecer como Deus verdadeiro, através do testemunho dessa igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, na palavra do Antônio, o moço perguntava para ele, que coisa boa, oh Deus, é porque nós temos o bom perfume de Cristo, aleluia. Faz o Teu povo exalar o bom perfume de Cristo, Senhor, nas nossas palavras, gestos, ações, que o Teu nome seja exaltado, e tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, seja para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai, sela com o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, esse compromisso, essa palavra, esse desejo, Pai, de ser usado por Ti em tudo que fizermos. Nós Te exaltamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Essa pregação, talvez você encontre ela aí na